Deu Eu- certo? Agora deu certo? Deu. Ah, eu saí sem querer e não estava conseguindo entrar. Faz parte. Ao vivo é assim mesmo. Então, Jéssica, primeiro a gente queria agradecer você por ter aceitado ser mentora, né, do evento. E, Obrigada pelo convite. imagina, e também por disponibilizar esse espaço para estar aqui com a gente hoje. Quem está assistindo, obrigada por estar aqui. Essa é a nossa primeira live de apresentação das mentoras do Desperta Boss. Essa dinâmica vai acontecer semanalmente conforme forem sendo apresentadas as mentoras no Instagram do evento, elas vão aparecer aqui para se apresentar. Porque lá no evento não teremos esse espaço disponível no palco, né? Vão ser muitas mentoras e lá o nosso foco vai ser o aprendizado mesmo e não essas apresentações. Então, Jéssica, se você quiser falar um pouquinho de você, para quem ainda não te conhece, que acho bem difícil, mas tem meninas de outras áreas que às vezes não te conhecem. Tá. Bom, então meu nome é Jéssica Berdego, né? Eu tenho 28 anos e eu tô na área da extensão de cílios há 7 anos. Comecei na área de maquiagem quando eu tinha meus 15 para 16 anos e desde então sempre foi ali dentro da área da beleza. O áudio tá bom? Sim, tá bom. Dá uma enviadinha aqui nessa live. E Jéssica, fala pra gente quem que era você antes de ser empreendedora. Olha, eu era muito sonhadora, sempre fui muito sonhadora, mas os meus sonhos diziam muito ao meu respeito apenas. E quando a gente é empreendedora, quando a gente começa uma microempresa, a gente precisa abrir os horizontes e enxergar que não é nem sempre só sobre a gente, né? Por isso entra a questão da pauta do delegar funções e como isso é importante para o nosso crescimento. Então, eu sempre fui muito sonhadora, mas eu confesso que eu demorei muito, já falei isso em muitos stories, em muitos vídeos, em palestras, que eu demorei muito para enxergar a minha profissão como uma real profissão respeitada, porque sempre foi muito banalizado, né? Não sei qual a idade de vocês, quando vocês começaram, mas isso sempre foi uma questão muito banalizada. Até hoje eu vejo meninas reclamando quando alguém pergunta qual é a sua profissão e a pessoa responde, né, que faz cílios, por exemplo. Mas só cílios, né? Não faz nada mais que isso. Então sempre foi assim. A área da beleza ela sempre foi vista como algo fútil, né? Sim. E, consequentemente, isso respinga na nossa profissão. Então, eu demorei muito para enxergar. Olha, eu vou falar para vocês que eu acredito que eu consegui enxergar a minha profissão como uma profissão mesmo de 3, 4 anos para cá, que foi quando eu realmente cresci dentro da área. Então, foi um longo processo. Eu também. Eu tenho 28 anos, eu tô na área da beleza vai para 6 anos. Eu também comecei na área de extensão de cílios. Mas no começo é isso mesmo, a gente não se valoriza e espera que essa valorização venha de fora, né? De outras pessoas. Só que não tem como, né? Se a gente não se valoriza, como que os outros vão valorizar a gente, né? Exatamente. E é uma área de fácil acesso. Hoje em dia as meninas fazem cursos online, tem curso acessível, né? Então é uma área de fácil acesso. Então, para você se destacar como uma empresária, como uma empreendedora dentro da área, você tem que ralar muito. E com certeza a valorização do seu trabalho inclui diversos fatores, mas é fundamental, né? Se enxergar, se olhar como tal e começar a valorizar o seu trabalho. E qual foi a tua primeira tentativa em delegar funções, Jéssica? E como que isso que isso mudou para você? Se deu certo já na primeira vez ou se Então deu tudo errado? Vamos lá. Eu via a parte de delegar funções, eu nunca tive uma superioridade assim de que eu precisava ter funcionários, por exemplo. Eu sempre achei que eu dava conta de tudo sozinha e sempre fui muito tranquila em relação a isso. Chega um momento, né, da nossa carreira, a gente começa atendendo, normalmente ali, podemos dizer 80% das LEDs começa atendendo em bairros. E chega um momento que você começa a crescer e as pessoas começam a te procurar muito e você começa, né, a ter uma alta demanda. Então, esse eu acredito que é o momento certo, foi o meu momento certo de começar a delegar e expandir.
foi quando eu demorei muito para ver que eu não estava dando conta sozinha. E o meu primeiro passo foi conseguir trazer para perto de mim uma colaboradora dentro do meu espaço, que eu atendia em uma parceria de salão. Então, eu tinha o meu espaço dentro de um salão com outros serviços e eu consegui trazer uma colaboradora. Que na minha cabeça, muito interessante, porque na minha cabeça, só incluir uma pessoa no meu espaço, ali onde eu estava trabalhando, já resolveria todos os meus problemas, porque o que eu não conseguia atender, a minha colaboradora atenderia. Só que não é assim que funciona, né? A gente tem essa parte de delegações de funções para delegar às clientes também, que é um outro processo. Sim. Então, você pode ter ali 10 colaboradoras no seu espaço. Se você não tiver estratégias para delegar às suas clientes, todo mundo vai ficar sem trabalhar e só você vai trabalhar, né? Porque as pessoas vão querer você. Então, entra essa estratégia. No começo, foi um pouquinho complicado, foi um pouquinho difícil de entender isso. E a gente não é ensinada, né, a isso. A gente aprende só o básico do ser humano, que é tocou o sino, entra, e tocou o sino, sai, né? E a gente Então, aprende e tem que aprender na errando, né? prática, na prática. E eu acho que o maior estalo começou, não foi nem tanto com os serviços prestados, né, ali da extensão de cílios em si, mas sim na procura que eu tinha nas mensagens. Então, eu tinha aquela coisa assim de a cliente mandava mensagem e eu respondia a qualquer hora, né? Na hora que dava, e quando eu estava em um dia muito corrido, muitas mensagens ficavam para trás. Até que um dia eu sempre fui de escutar muito a minha audiência, sempre fui de ser. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostava de saber o que as pessoas estavam pensando sobre o meu trabalho, sobre o meu atendimento. Sempre fui muito preocupada com isso, porque isso é o que realmente enche a barriga, né? Às vezes as pessoas, eu percebo assim, que as meninas se preocupam muito com vídeo, com edição, com fotografia. Tem gente que não posta trabalho por causa da foto que não ficou boa, enfim, inúmeras questões à parte, mas a minha preocupação sempre foi o meu público, o que as minhas clientes estavam pensando. Sim. E até que chegou o momento que eu escutei de algumas pessoas de que, eu queria fazer os cílios com você, mas é difícil falar com você. E isso me preocupou, porque eu pensei, bom, então tem alguma coisa errada. E aí eu não estava dando conta de responder as mensagens e estava sobrecarregada. Até mesmo quando eu tinha tempo para responder, eu não queria responder. Né? Que aí já entra as crises do atendimento que acontecem e é normal também. E foi o meu primeiro passo, né? De conseguir contratar uma colaboradora para ficar somente na parte das mensagens, que é o que eu recomendo para todo mundo que tem alta demanda, que precisa de ajuda, porque assim você consegue se concentrar em outras coisas, né? E vai conseguir crescer realmente a sua empresa, a sua microempresa, né? Sim. Até porque ter esse tato, esse atendimento personalizado, né, Jéssica, de você conseguir dar uma atenção maior ali no agendamento e pós-agendamento. Toda a diferença. A gente, às vezes, na correria, se a gente trabalha sozinha, a gente não tem tempo ou não lembra. Quando que a gente lembra de mandar mensagem para cliente? Quando a gente precisa que ela volte. Essa é a verdade. Perto da manutenção. Daí você, quantas vezes de passar um mês e eu falar, meu Deus, e essa cliente não voltou? Então tem toda essa questão. Fora que as pessoas vão te enxergar como uma empresa. Você vai conseguir padronizar o seu atendimento, porque hoje em dia, não sei se vocês concordam como é aí, mas os atendimentos são muito ruins. As pessoas falam sobre atendimento bom, mas na prática, eu não estou falando da área leste, estou falando do geral. Assim, você vai em qualquer lugar, assim, a pessoa te atende com ódio, né? De qualquer jeito, né? De qualquer jeito, porque não, parece que não faz questão, não tem aquela fidelização, né? Então, essa parte conta muito, as pessoas saberem, conseguirem conversar com uma pessoa que está ali para isso, que vai ficar de prontidão, que vai ter um horário, né? Porque a gente, bom, responder cliente meia-noite, a cliente que manda mensagem às vezes 2 horas da manhã, tá na balada, lembrou dos cílios, oi, tudo bem? Marca minha manutenção amanhã e nem vai chegar amanhã. Então, acontece muito, eu já recebi muita mensagem de cliente de madrugada, muita mensagem de responder meia-noite.
Então, precisa existir um limite para que você consiga ter mais respiro, né? E se dedicar em outras coisas. E isso pode começar do básico, né? Você pode pegar tanto alguma prima, uma irmã, alguém que esteja ali ao seu alcance e remunerar ela, né? Já vi muito também, até comissionando, conforme os atendimentos são feitos, os agendamentos são feitos, e isso é muito útil, é muito mais fácil do que muita gente pensa e muito necessário. Sim. E alguém de confiança, né, Jéssica? Porque colocar alguém ali pra te derrubar também acontece muito. Às vezes a pessoa não vai ganhar nada com isso, mas ela faz só por pirraça. A parte de... Eu acho que essa parte é a parte que mais dói, né? Que a gente precisa ter muita essa sensibilidade. Eu acho que quando a gente que é Leste, que é microempreendedora, que tem ali uma equipe de 5 pessoas, de 3 pessoas, a gente não é uma multinacional onde o chefe nem vê a cara dos funcionários, né? Então a gente humaniza muito as coisas. Então, obviamente, qualquer coisa que for feita ali que não seja do seu agrado vai te doer, né? Você vai ter que aprender a lidar com isso. Eu acho que a minha primeira perca, graças a Deus, as meninas, todas as meninas que trabalharam comigo até hoje, eu já tive gente que entrou, gente que saiu. A minha primeira secretária está comigo até hoje. E a maioria das pessoas ficaram por bastante tempo, sabe? Então, isso é uma coisa que me conforta muito. Eu nunca tive uma pessoa que ficou 1 mês, 2 meses e foi embora, e sabe? Então, isso me conforta. As pessoas conseguiram crescer ali, conseguiram evoluir, mas eu lembro até hoje da minha primeira despedida e não foi nada fácil, né? No começo é difícil, mas com certeza você ter pessoas de confiança faz toda a diferença do seu lado. Só que é aquela coisa, né? Independente do que aconteça, o bem se paga com bem, né? Não há o que faça. Quando tem situações que não são legais ali, você não precisa fazer nada, que o mundo é uma roda gigante, né? Sim, tudo volta, né? Tudo volta. E qual que você acha que é a maior dificuldade que as empresárias têm em delegar a função, Jéssica? Eu acredito que a falta de informação nesse assunto influencia muito, porque às vezes a gente não vê como prioridade, sabe? Porque a gente sabe que a área leste é uma área promissora, né? A gente consegue fazer nossos atendimentos, é uma área legal, bem remunerada, mas tem suas dificuldades e a parte de você querer investir, muita gente não se sente pronta ainda. Eu acho que as pessoas esperam ter um império muito grande para que isso aconteça, sabe? E não, é aquilo que a gente falou no começo, não se enxergar como tal, como a empresa em si, dificultam as coisas e faz você se limitar. Então, não importa se você está trabalhando sozinha, se você já tem uma agenda concorrida, se você já tem uma alta demanda e você sente que precisa dessa ajuda, você tem que investir nisso. As pessoas, elas só vão crescer conforme elas investirem. Seja isso em curso, em congresso, ou até mesmo num colaborador. Eu pensei já algumas vezes, hoje eu atendo bem pouco, né, por causa da minha neném pequena, mas eu já pensei outras vezes quando eu ficava maluca com a agenda ali, atendimento, até porque eu não faço só cílios, eu trabalho com unha também. Então. E eu ficava maluca, assim, com, sabe, querendo dar conta de tudo. Eu pensava assim, eu vou pegar alguém pra me ajudar. Daí eu parava e pensava, mas também assim, não é todo dia essa loucura. Então eu acho que eu consigo dar conta. Acho que eu consigo dar conta. Ou às vezes você quer pegar alguém para delegar e não tem a paciência de ensinar, porque aí não adianta você pegar alguém para delegar uma função, por exemplo, que nem a gente está conversando aqui, o básico e o começo é você ter uma pessoa para te ajudar nesse suporte digital. Seja no seu Instagram, seja no seu WhatsApp, mas uma pessoa que te ajude a responder as mensagens para que você consiga se dedicar em outras coisas e que essa pessoa tenha controle. Então, você vai ensinar a pessoa a falar como você fala, mas não é você que está falando, você vai ter que deixar na mão daquela pessoa, né? Então, a paciência de ensinar quantas vezes for necessário é fundamental também. Claro que tem pessoas que, né, não tem jeito, por exemplo, para coisa, mas tem pessoas que vão aprender conforme a sua paciência, mas não adianta você querer que a pessoa seja você, porque ela não vai ser.
Ela vai ser ela, o jeito dela falar, e você vai ter que aceitar aquilo e delegar. A função é saber se a pessoa está fazendo bem feito, se está seguindo os princípios que você pediu, né? Se está cumprindo as regras, e só, você não precisa mais saber de nada, né? Eu lembro que no começo eu revisava com a minha secretária todas as mensagens para ver como ela tinha falado, para ver qual era o vocabulário. Ela era uma adolescente, né? Então a gente tem um vocabulário diferente, né? Não tinha cê é louco na mensagem, né? Não podia, né? Pode deixar, pode crer, essas coisas. Enfim, então eu sempre puxei mais uma linguagem mais formal, que era o que eu usava, mas eu sempre tive um carinho com as minhas clientes, que eu falo, oi amor, tudo bem, né? Às vezes a gente chama pelo nome, mas eu costumei muito chamar minhas clientes de amor no WhatsApp, então a gente conversa muito assim. E então eu fui ensinando aos pouquinhos. Ia lá, revisava, anotava quantas vezes era necessário para se precisasse de alguma informação, mas hoje em dia eu não pego mais o celular para ver como ela falou ou o que, que ela falou, porque eu já confio no trabalho dela. E quando eu falo com alguma cliente, é diferente, porque sou eu. Sim. Mas isso não significa que eu tenha que refazer o trabalho dela, senão eu não vou estar conseguindo delegar. Mas deixa eu pontuar uma coisa para você. Que eu até achei que era você mesmo que respondia o WhatsApp do estúdio, porque tem muito a tua essência, assim, tipo, Identidade. Tem. Não, ela agora, assim, ela é sensacional. Ela cuida do WhatsApp, faz os agendamentos e cuida das agendas. Se você me perguntar quem você vai atender amanhã, eu não sei quem eu vou atender, eu só sei que eu vou atender se eu olhar na minha agenda, mas dificilmente eu vejo porque eu não tenho mais aquela preocupação de, ai meu Deus, essa cliente e tal. As minhas clientes estão comigo já há muito tempo. Então, elas já são muito íntimas, né? Então, eu sei que eu tenho cliente, por exemplo, 9 horas. Eu sei que eu tenho que estar lá e eu tenho o cliente 9 horas. Às vezes ela me fala, Gé, você tem a fulana tal, um fio diferente, uma técnica diferente. Mas assim, é super tranquilo. A única coisa que a gente se comunica ali é confirmou as clientes do dia seguinte, tem esse detalhe também, que é uma coisa que eu não fazia, que é mandar uma mensagem de confirmação para cliente, né? Pedir sinal para cliente. Tudo isso é tudo através do WhatsApp do estúdio e a gente faz todo um protocolo para que isso aconteça. Cliente nova mandou mensagem, não faz agendamento sem sinal. Não importa que não é só no Natal, é todos os dias. Que seja um sinal de R$ 20, mas já vai fazer com que aquela pessoa enxergue você com mais compromisso. E eu já vi muita gente também, até mesmo antes de contratar uma pessoa para poder fazer esse trabalho, ser essa pessoa, sabe? Ser no off essa pessoa. Então, separar o WhatsApp ali, o WhatsApp pessoal do WhatsApp de trabalho, e você conseguir deixar essa secretária, mesmo que seja você no começo, mas já ir portabilizando isso, né? Aquela coisa de fingir até ser. Ajuda também. Eu já tentei fazer isso, mas eu não consigo. Porque eu me perco muito. Já vi gente que conseguiu levar bastante tempo adiante, sabia? É porque, querendo ou não, é mais fácil, porque estando separado ali, né? É mais fácil, e sabe o que acontece também com a sua cliente? Além de ela te enxergar como, nossa, olha como a fulana tá chique, agora ela tem secretária, porque isso conta também, né? As clientes, elas querem ver isso. Ela vai ficar, a gente consegue atingir um gatilho de venda muito maior nela, e a gente consegue quebrar muito mais objeção de cliente com secretária. Por exemplo, quando é com você e você pega aquela intimidade com a cliente, é muito mais fácil ela te dar um bolo ou não te responder, né? Agora, quando ela tá falando com a outra pessoa, ela dificilmente ela vai fazer isso, ela vai se sentir em certo momento ali coagida, né? E é uma forma também de você induzir a venda de uma forma querida, né? Educada, mas mais agressiva, assim, sabe? Aquela coisa mais, não, tá confirmado seu horário amanhã, fulana de tal. Senão eu já vou liberar o seu horário aqui. Não, não é a Jéssica que tá falando, a Jéssica é um amor com ela. É a secretária, entendeu? Aí chega pra você e fala, nossa, eu tô secretária. Mas elas são bem tranquilas, assim, elas são tranquilas, assim, mas elas sabem que nem a gente fala, né? A gente põe, eu falo pra ela, a culpa é minha, qualquer coisa. Se fala assim, ai, mas eu quero chegar, eu vou atrasar, vou mudar meu horário hoje, de última hora, né? Ah, não dá. Não dá, não, porque a Jé falou que não pode, mas não fui eu que falei diretamente pra ela. Não, eu recebi uma orientação de que eu não posso mudar nenhum horário hoje. Então a cliente ela fica até com vergonha de me falar que ela pediu.
E quais os prejuízos invisíveis que essa centralização causa no negócio, Jéssica, essa sobrecarga? Olha, de não delegar funções? Isso. Às vezes pode estar afetando e a pessoa não está percebendo, né? É, e eu não diria nem invisível, eu diria bem visível mesmo, sabe? Porque essa parte de ficar perdida, o que a gente percebe, né? Que muito se fala de foco, mas a gente quer focar em tudo. E não dá, não dá. Você vai ter algum ponto alto dentro da sua administração que é o que vai te destacar. Às vezes você é muito boa na técnica e você não é boa com pessoas. Às vezes você é muito boa com pessoas e você não é boa no marketing, ou na venda, enfim, ou na conversa ali, né, na fidelização da cliente. Então, vai ter alguma coisa que você vai se dedicar mais. Então, a pessoa que ela tenta fazer tudo, ela não tá dando 100% dela em tudo. Então, isso é um dos problemas mais visíveis e a exaustão de atendimento, eu falo isso muito assim nos meus cursos, tem que tomar cuidado, muito cuidado com o atendimento ao público, porque é cansativo e pode te adoecer. Pode chegar um momento de você não querer ver cliente na sua frente, pode chegar um momento de você não querer responder mensagem, pode, porque o nosso atendimento é uma troca de energia total, é o atendimento direto. A cliente não vem, pega um tênis e sai, vai embora. Ela fica ali com você por meses, por anos. E querendo ou não, Então, a cliente despeja sobre a gente tudo que está precisando tudo. dela. Tudo, você tem que ser uma boa ouvinte. Para fazer atendimento, você tem que ser uma boa ouvinte, né? Às vezes as pessoas falam, né, que a gente conversa muito com a cliente, a gente cria sim intimidade com a cliente, mas na verdade a cliente está pagando para a gente escutar ela. Então, esse é o nosso papel. Então, isso, com tudo isso que você já tem que se dedicar e você já tem que fazer, e você ainda não conseguir uma pessoa para te ajudar, não conseguir soltar isso de você, dificilmente você vai crescer. A gente não vê os maiores empresários, as maiores empresas que cresceram sozinhos. Precisa ser delegada as funções, por mais difícil que seja, mas precisa. Isso é verdade. Então, você acha, para você, no seu ponto de vista, o momento certo para começar a pegar, que nem você falou, primeiramente, uma secretária, né? Não. Alguém para responder as mensagens. Isso, porque assim, se a pessoa já está com uma autodemanda, isso depende muito do qual é o propósito, porque às vezes você vai fazer, por exemplo, uma parceria, né? Um estúdio parceiro, e aí vocês vão entrar juntas para trabalhar. Então é diferente, né? Se tem uma parceria. Agora, vamos supor que você tem o seu espaço e você quer fazer essa contratação. Por que você quer fazer essa contratação? Normalmente, das duas, uma. Ou porque você já está com uma alta demanda e não consegue mais atender cliente, ou porque você acha que aquela pessoa vai trazer mais clientes para você. Então, essas pessoas trabalhando juntas, elas vão precisar dessa administração. Então, eu, por exemplo, não acho correto a cliente que trabalha a cliente que frequenta um estúdio onde tem mais colaboradores, falar diretamente, somente com a Leste, sabe? Que nem lá no estúdio, as clientes, elas falam com a gente normal, tem um telefone, tem um Instagram normal, mas para fazer o atendimento é canalizado para o WhatsApp do estúdio, que assim traz mais formalidade, traz mais padronização também. Fica unificado, né? Fica unificado, exatamente. Então traz mais essa padronização e faz com que elas enxerguem com mais seriedade e também levem mais a sério o compromisso, né? E sobre escolher e treinar alguém da tua confiança sem perder o controle. Tá, então assim. E perder o medo, na verdade, né, de perder o controle. Às vezes a gente pensa duas vezes antes de pôr alguém dentro do espaço, por medo de perder esse domínio que a gente tem, né, sobre tudo. Eu acredito que você vai dar sempre um tiro no escuro, sabe? Porque é igual quando você vai fazer uma contratação. Eu lembro que quando eu comecei a fazer contratações de colaboradoras para cílios, eu marcava uma entrevista e as minhas primeiras entrevistas foram as minhas primeiras entrevistas da vida, né? Então, eu não tinha tido essa experiência. Então, eu sempre buscava entender qual era o objetivo profissional dessa pessoa, né? O que ela queria para ela e qual era o que ela sentia em trabalhar com atendimento, sabe? Para que os nossos propósitos se unissem. Então, dentro do meu estúdio, nunca foi aquela coisa assim de saber se você era muito boa na técnica ou não. Era mais sobre qual era o seu propósito de crescimento, né? O que você queria, porque eu acredito que a gente precisa trabalhar para um propósito. Então, eu trabalho por conta dos meus filhos, porque eu, né,
para ajudar em casa, pelo meu marido, eu estou trabalhando, eu estou fazendo minha faculdade, tenho meu carro, eu preciso pagar meu carro, eu preciso quitar meu carro, trocar, preciso pagar minha faculdade. Então, quando a pessoa ela tem um objetivo, eu sempre acredito que ela vai se dedicar, né? Mais porque ela não tá ali só brincando, né? E tá ali para trabalhar mesmo. Então, eu sempre me conectei nesse ponto, com objetivos e princípios. Se vai dar certo ou não, é somente a convivência que vai te dizer, porque você vai pegar perfis diferentes. Então, talvez você pegue uma pessoa super extrovertida, que fale muito, talvez você pegue uma pessoa que não fale nada. Então, o atendimento vai ser avaliado com o tempo. Eu acho extremamente importante fazer uma avaliação, fazer teste. Com todas as meninas que trabalharam comigo, eu fiz teste. Passar um dia no estúdio atendendo, sabe, para ver como era, para ver como que era o atendimento, para ver como que era a colaboração, a parte de equipe, né, a disposição. Então, tudo isso conta e é de extrema importância. A técnica, eu sempre falava assim, a técnica fica tranquila que a gente ensina. Dá pra Porque se você quer, você aprimora. Porque se você quer as coisas bem feitas, você tem que ensinar e ajudar a fazer do seu jeito. Não tem aquela coisa de, eu não vou ensinar, porque depois a pessoa vai saber e vai sair daqui fazendo. Você não pode pensar isso. Você tem que pensar no agora, no que você quer oferecer para os seus clientes, entregar o melhor resultado, porque você vai vender aquela profissional. Sim. Entende? Então a sua cara vai estar ali. Até porque ela tá ali representando o teu nome e o teu espaço, né, Jéssica? Então, isso, ela vai representar o estúdio, ela vai representar o seu nome, ela vai levar isso. Então, eu sempre vendi as minhas profissionais sem medo. E eu já ouvi muito de muitas pessoas que tiveram equipe, que não tem ou que tem ainda, de que isso talvez não era o correto a fazer. Você vender a sua equipe, sabe? Só que as clientes, elas confiam no que eu falo. Então, eu preciso vender a minha equipe para que as pessoas trabalhem, senão o propósito de ter colaboradores não seria o mesmo, né? Daí ficaria mais fácil trabalhar sozinha. Eu já vi também bastante gente falando assim, tipo, a dona do espaço entrando meio que uma competição com as colaboradoras. Já vi muito isso também. Mas tem, né? Sim, eu acho que na questão de trabalhar em equipe, eu acho que o que mais pega é isso. Porque trabalhar em equipe é difícil. Você vai estar lidando com várias personalidades. Eu acho que é mais difícil você administrar todas as personalidades, né? Fazer com que elas se entendam, porque precisa existir uma harmonia dentro do espaço, do que em si você não pode ter essa insegurança de que a pessoa vai crescer mais que você, ou enfim. Né? Senão você tá no lugar errado. Na minha opinião, tá no lugar errado e tá fazendo errado. Você não pode ter medo ou criar uma concorrência dentro da sua equipe. Se um dia a pessoa se sentir maior ou se realmente ficar, é porque aquilo tinha que acontecer e ela vai seguir com os próprios passos. Eu falei assim ainda, né? Em muitos casos que aconteceram comigo, eu sempre recebi ainda que passar por mim sempre esquentou o currículo. Então isso me ajuda muito até hoje, sabe? Então isso não é um problema para mim, nunca foi. Eu acho que se for para a pessoa entrar nessa guerra com a colaboradora, é melhor que nem contrato, né, Jéssica? É melhor que nem contrato, mas isso eu acho que tem mais a ver com autoestima, com competitividade, essa coisa assim que não cabe ali, sabe? Não cabe. Essa insegurança, esse medo de perder o posto, que isso não vai existir. Sempre, se você souber fazer as coisas certinho, tiver conseguir delegar, sempre vai existir uma hierarquia. Então você não precisa dessa autoaprovação o tempo todo. Você não precisa ficar falando o tempo todo que você é a dona ou diminuir o colaborador. Pelo contrário, você está ali para ajudar aquela pessoa também. Aquela pessoa ali pode te ensinar também coisas. Então vocês têm que dar a mão e subir junto, senão não vai dar certo. E outra coisa também que eu sempre falo é que técnica todo mundo tem, né, Jéssica? Mas você pode ensinar a pessoa a fazer idêntico ao que você faz, mas ela nunca vai fazer como você faz, né? Exatamente. Cada um tem uma mão e vai ficar sempre diferente, não adianta. E muitas vezes não é nem só a técnica, é você, as pessoas compram você. No atendimento direto, as pessoas compram muito você.
Eu atendo cliente hoje em dia que ela finaliza o trabalho, finaliza os cílios e ela nem olha no espelho, ela só vai embora. Ela nem viu como é que ficou. Esses tempo atrás, não faz muito tempo, acho que não sei se foi esse ano, se foi ano passado, eu errei a técnica na cliente, ela só foi ver quando ela chegou em casa. Ela me pediu volume brasileiro e eu fiz volume russo nela. Tava acostumada a fazer volume russo nela. Ela sempre fazia e ela fez volume brasileiro e foi embora e não falou nada, porque ela não olhou no espelho, para você ver o nível de confiança. E ela saiu e foi embora. Daí, um mês depois, ela voltou e falou assim pra mim: Jé, você pode dessa vez fazer o brasileiro? Deu, como assim, dessa vez? E ela, não, porque eu tinha te pedido pra fazer o brasileiro e você fez o russo. Eu falei: mulher, e você não me falou? Fiquei desesperada. E você ficou o mês inteiro. Não, eu falei pra ela, eu tirava e fazia na hora. Meu Deus do céu, como assim? Eu não sei se a gente conversou tanto e eu não me atentei, ou se eu fui no automático e fiz o volume russo. E daí ela falou assim, não, mas fica tranquila que eu gostei. Eu cheguei em casa, eu olhei, eu adorei. Daí eu falei, ah, no próximo eu faço. Ai, Jesus. Então as clientes, elas compram muito você, elas compram a sua energia, Sim. o que você faz. Então, assim, não precisa ter medo, que ninguém vai fazer igual a você, né? Exatamente. E cliente é rotativa, não adianta. Elas vêm, elas vão, elas vêm, elas vão, não há o que faça. Sim. Mas isso mesmo, né, Jéssica? Essa questão, tipo, eu acho que o que pega mais é essa autocompetição, porque às vezes não tem nem ninguém competindo com a pessoa compete com ela mesma. Ela sai competindo sozinha, né? A pessoa compete com ela mesma, é verdade. Porque as pessoas falam que às vezes, não existe concorrência. Existe concorrência, sim. A concorrência ela é saudável para o mercado. Se não existisse concorrência, ninguém estaria fazendo nada, não estaria nem se reinventando o tempo todo. Enfim, existe isso. Mesmo, né? As pessoas precisam, às vezes, da concorrência, até mesmo para se motivar. E se tem concorrência, se tem. Gente, é bom, porque significa que tem bastante público, né? Mas a concorrência ela precisa ser saudável e dentro do seu espaço não pode existir, pelo menos não tua com as suas colaboradoras. É inadmissível, assim. Sim. Jéssica, se você puder resumir uma única lição, a maior de todas que você já teve sobre esse assunto, para passar para as meninas, para a gente poder encerrar. Olha, eu acredito que a gente tira muitas lições, né? Dessa parte de delegar, de ter pessoas, trabalhar junto. A gente aprendi muito com todas as pessoas que passaram por mim. E eu acredito hoje em dia que tem mais a ver com o propósito do empreendedorismo do que até mesmo com o financeiro em si, sabe? Então você precisa entender que trabalhar com pessoas, delegar funções, te faz crescer muito, mas esse crescimento você carrega também pessoas, né? Você leva junto com você e você tem que saber levar essas pessoas para cima para que não seja um fardo para você. Então, saber até onde é saudável é muito importante também. Eu já fui uma pessoa que eu quis ter 15 colaboradores comigo, mas eu não entendia o propósito de ter tudo isso. Talvez eu estaria louca se eu tivesse 15 colaboradores. Hoje em dia eu já estou muito tranquila com a equipe que eu tenho e eu entendo que talvez o meu propósito ele já tenha sido feito, sabe? Se for para vir mais pessoas, vai ser pelo mesmo propósito, da gente se ajudar, crescer, todo mundo junto. Mas entender o propósito é ótimo. E a lição é essa, de que se você precisar dar um passo para trás, se você precisar sentar, ter mais coerência nos seus assuntos com a sua equipe, com certeza você vai ser uma pessoa tanto melhor para você, quanto você vai crescer mais na sua empresa mesmo. Tá bom, Jéssica, muito obrigada, viu? Mais uma vez por você ter disponibilizado. Obrigada, meninas. Parabéns, viu? Eu tô já atrasada aqui, ó. Até o dia 25 de janeiro, a gente vai esperar você lá no palco para conversar. Vai ser ótimo. Discutir outros assuntos. E é isso, essa é a nossa primeira mentora. E a gente se vê de novo lá. Vocês vão deixar a live salva? Sim, a gente vai deixar salvo para as meninas verem depois. Então tá bom. Tá bom? Tchau, Parabéns, Tchau, meninas. Tchau, boa noite. Você também. Bom Também. descanso.